amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e estou aqui hoje para te ministrar a aula de psicologia social, tá? Vou só mandar uns recadinhos e falar uma coisinha aí a gente já começa a aula. Aqui embaixo vai aparecer umas propagandinhas, então por favor, clica nelas, tá? Não precisa comprar nada, mas clica nelas. De graça, né? Quando a pessoa não está desse lado te vendendo um produto, que você é o produto. E aqui, infelizmente, você é o produto, tá? Não estou aqui para mentir, estou aqui para falar a verdade, né? Outro ponto. Seguinte, essa aula é muito importante. Por quê? Porque a gente vai falar de psicologia social de um ponto de vista que provavelmente você não conhece, que provavelmente você não viu, porque as escolas, as faculdades, as universidades, elas não ensinam. Bem, se você está assistindo esse vídeo, você já deve ter um pouco de maturidade aí, e intelectual já deve saber um pouquinho de psicologia social. Mas o que ninguém te ensina é que existem dois tipos de psicologia social. Psicologia social sociológica e a psicologia social psicológica. Poxa, Harley, como assim? O meu professor não falou isso. Lógico, provavelmente nem ele sabe. É assim, provavelmente ele está entuchando na tua cabeça Haroldo Rodrigues, que é o cara da psicologia social psicológica no Brasil, né? Antes de mais nada, eu gosto do professor Haroldo Rodrigues. Foi ele que orientou meu TCC. Ele dá aula lá nos Estados Unidos. A gente conversava por e-mail, tá? Pra vocês terem noção, ele me mandou já uma revisão do livro dele que ninguém tem. Eu gosto do Haroldo Rodrigues, né? Eu sigo alguma coisa do Haroldo Rodrigues. Só que eu não posso te enganar, eu não posso deixar você ir para a faculdade e não aprender o que tem que aprender. Psicologia social, lá no comecinho, o Haroldo Rodrigues que começou ela. Ele começou porque é um cara que muito estudou, tal, viveu fora. Só que assim, tinha também uma outra pessoa que se você assistir nossa aula de psicologia social, a história da psicologia social no Brasil, você vai entender, tá? Você vai entender. O Haroldo Rodrigues ele começou a psicologia social, influenciado pela psicologia norte-americana, tal. E nesse inteirinho que ele estava estudando, aqui no Brasil surgiu um ramo de psicologia social que é muito forte e que foi muito influenciada pelo marxismo, pela esquerda, né, pela teoria crítica, que chama psicologia social sociológica, tá? Que as faculdades, que não ensinam, quando ensinam, chamam de psicologia sociohistórica, né? Que isso eu acho errado. Realmente é psicologia sociohistórica o nome, só que devia ser chamado de psicologia social. Sociológica, que é o nome verdadeiro, né? Pra você ter noção, provavelmente na faculdade os caras estão te ensinando sobre atitude, discriminação, estereótipo. Só que isso tudo do ponto de vista do Haroldo Rodrigues. Que eu concordo. Mas por outro lado, você tem que entender que existem outros caras que falam disso também. Pô, eu li um texto do Gramsci que fala sobre isso. Identidade e tal, sobre preconceito, né? E o Gramsci segue outra linha, que é a psicologia social mais latina, né? É a psicologia social mais psicológica. Você lê Goffman, o cara, olha só como é que é as coisas. O cara, olha como a faculdade, as universidades, elas são meio malucas. O cara te ensina psicologia social, atitude, estereótipo, discriminação, preconceito. Aí manda você ler o livro do Haroldo Rodrigues, né, que é o Psicologia Social, aquele bonitinho. E aí, entre uma aula e outra, os caras te dão um texto do Erving Goffman para ler. Os caras te dão um texto, tipo, do Peter Berger e Thomas Luckmann, que é a construção social da realidade. Tipo, é uns bagulho muito louco. Primeiro, que são linhas totalmente diferentes que não se batem. E aí você não aprende nada, e o que você absorve do nada ainda é ruim, ainda não serve, ainda não presta. E os caras estão te massificando, aí você paga 1.000 contos de mensalidade para não aprender nada, né? Para não saber nada. Então, meus amigos, primeiro, você tem que entender, existe dois tipos de psicologia: psicologia social sociológica e psicologia social psicológica. Uma, Haroldo Rodrigues, é o cara que manda bala, a outra é Silvia Lane, Ana Bock, que são as pessoas hoje que estão à frente da psicologia no Brasil, tá? Vamos deixar claro que eu não acho ruim a psicologia do Haroldo Rodrigues, também não acho ruim a psicologia da professora Silvia Lane, só que são duas coisas que você precisa conhecer para você escolher, né? Ah, Harley, mas dá um exemplo de como as duas trabalham.
Lá você pode, geralmente quando você vê pesquisa de psicologia, dessa de cultura inútil que aparece no Mundo Estranho, na revista Mundo Estranho, na revista Super Interessante, eu leio essas revistas, tá? É cultura inútil, mas eu leio. Bem, quando você, esse tipo de pesquisa é pesquisa psicológica. Aí quando você vai ler as pesquisas da Abrapso, quando você vai ler as pesquisas da própria Silvia Leme, da própria Ana Bock, da Maria, de Souza, Maria Helena de Souza Patos, José Leão Cruz, já são pesquisas psicológicas. Harley, você falou, eu não entendi ainda. Vamos lá. Pesquisa, a psicologia social psicológica, ela é muito americanizada, né, europeia, tal. Ela diz o seguinte, que existem leis que regem o comportamento humano. E essas leis, elas são universais, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na França. Você pode fazer uma pesquisa na França dizendo assim, eu quero saber por que as mulheres se apaixonam pelos homens, né? Ou porque as pessoas se apaixonam. Por que os homens se apaixonam pelas mulheres? Lá na França, o cara faz uma pesquisa, ou faz nos Estados Unidos, aí vão falar, não, a mulher ela se apaixona pelo homem que tem status social, que pode dar segurança, né? Um homem que tenha dinheiro e tal. Né? Pessoal, eu tô conjecturando, tá? E aí, essa pesquisa que foi feita lá vai ser aplicada aqui também e a gente vai entender como válida, tá? Por exemplo, todas essas pesquisas que você lê no livrinho de Psicologia Social do Haroldo Rodrigues, a maioria delas foram feitas fora. Vê as referências. E a gente toma como verdade que essas pesquisas, de que existem leis que regem o comportamento humano, essas pesquisas mostram essas leis ou indícios dessas leis e que elas valem para todo mundo. Já a psicologia social sociológica, ela fala o seguinte, não, a pesquisa que foi feita lá só vale para lá. Pode até valer para cá, mas se ela for adaptada para uma realidade brasileira. Né? Por isso que chama sócio-histórica. Ou para uma realidade venezuelana, ou para uma realidade americana, ou para uma realidade francesa. Enfim, diz que a sociedade ela é muito influenciada pelos fatores, pelos processos históricos, pelas vivências de vida, pelas condições humanas, né? Por isso que você vê quando você fala em psicologia social, você sempre tem psicologia comunitária, tal, porque lá você trabalha a parte psíquica, né? Mas você trabalha também com efetivas mudanças que proporcionem a mudança de comportamento, né? A mudança de visão de mundo, percebe? Você não vem só com uma teoria e pau na cabeça da pessoa. Basicamente, pessoal, é isso. Uma individualiza o sujeito, né, dizendo assim, ó, o sujeito é... E outra não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula eu fiz ela e eu achei muito importante. A gente tem que saber isso. A gente não sabe se é um problema e é uma deficiência das universidades no Brasil hoje. Valeu? Muito obrigado. Forte abraço aí. Volte sempre aí para nossas aulas.